Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar a aula 19 do curso de Física 4, Dinâmica do Movimento Circular Uniforme. Bom, na aula anterior eu falei que o seguinte, quando o movimento é uniforme, ou circular uniforme, você tem que a força resultante será a força resultante centrípeta, portanto vai ser multiplicado pela massa e a aceleração centrípeta. Então, a força resultante centrípeta vai ser a massa multiplicada pela velocidade ao quadrado dividido pelo R. Ou a resultante centrípeta vai ser a massa multiplicada pela velocidade angular ao quadrado multiplicado pelo R. Então, essas são essas duas maneiras. Bom, vamos ver um carro em um movimento curvilíneo em movimento circular uniforme. Então, carro em movimento curvilíneo curvilíneo em MCU. Então, se está em movimento circular uniforme, você vai fazer as quatro figuras. Qual seriam as quatro figuras? Aqui seria a da força. Aqui seria do movimento. Aceleração. E a resultante. Bom, o carro ele está fazendo uma força, ele está fazendo um movimento circular em relação a um centro de uma circunferência. Portanto, ele estaria aqui estaria o carro. Então ele tem aqui vai ter a força resultante, né? Então ele tem aqui que vai ter a normal e o peso. O movimento, a gente tem que ver isso de cima. Por quê? Porque aqui vai estar o centro e o carro vai estar fazendo um movimento circular. Portanto, a velocidade dele está aqui, ó, a velocidade dele então está assim. A velocidade está para cá, mas ele está fazendo curva. Por que a velocidade está para cá? Porque a velocidade está tangente ao movimento. A aceleração, tem que olhar de cima também a imagem. A aceleração, por estar fazendo curva, você tem que seria um movimento circular uniforme, portanto não teria aceleração tangencial, seria igual a zero. Então você só teria a aceleração centrípeta, portanto a aceleração centrípeta seria a aceleração resultante. Então aqui está a aceleração centrípeta. Você sabe que a resultante é igual a massa vezes a aceleração resultante, e que a resultante e a aceleração tem sempre a mesma direção e o mesmo sentido. Portanto, se o carro está aqui fazendo um movimento curvilíneo, se a aceleração resultante é a aceleração centrípeta, portanto a resultante está apontada para o centro. Então a força resultante seria a força resultante estaria apontando para o centro, que seria o de atrito. Por que de atrito? Perceba, esse carro não está fazendo uma curva? Quem está impedindo ele de ir para a esquerda é justamente o atrito para a direita. Porque se não tivesse atrito, quando ele fizesse a curva ele ia passar direto. Por quê? Porque ele tende a ficar no movimento retilíneo e uniforme. Primeira lei de Newton. Então quando ele desse uma curva, se ele não tivesse atrito, ele ia passar direto para ficar em movimento retilíneo. E justamente, se está tendo força para lá, a força de reação vai ser a de atrito. Portanto, o atrito está sendo a força resultante. Então, se o atrito não é o atrito dinâmico, é o atrito estático. O atrito estático é igual à força resultante. Portanto, o atrito estático é igual a massa multiplicado pela velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, o atrito estático, ele é aquele em que não deixa o corpo deslizar, contra o deslizamento. Então, você tem que o atrito estático, ele é igual a massa multiplicado pela velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Se a massa e a velocidade for constante, se isso aqui for constante, você tem massa e velocidade ao quadrado constante. Então o atrito estático é inversamente proporcional ao raio. Quanto maior for o raio, menor será o atrito. E quanto menor for o raio, menor o raio da curva, quanto mais a curva for, tem um raio menor de curvatura, maior será o atrito.
Por isso que quando tem uma curva muito forte, assim, uma curva muito forte, você tem que reduzir muito a velocidade. Por quê? Porque o atrito estático vai ser muito alto. Então você precisa reduzir a velocidade para que você não vença o atrito e não se transforme em um atrito dinâmico e o carro passa direto. Se você deixar, portanto, o atrito estático é igual a massa multiplicado pelo volume ao quadrado dividido pelo raio. Se você deixar a massa e o raio constante, você tem que velocidade ao quadrado é diretamente proporcional ao atrito. Portanto, quanto maior a velocidade, maior será o atrito estático. Então, quanto maior será a velocidade se entrar em uma curva, maior será o atrito estático. Mas o atrito estático tem justamente aquela ideia de o atrito estático ele tem que ser maior ou menor ou igual ao atrito estático máximo. Por quê? Porque depois, se você vencer o atrito estático máximo, ele vai para o atrito dinâmico, que é menor ou igual. Então, quando ele entra no atrito dinâmico, ele está escorregando, ele está patinando. Portanto, você sempre vai ter que ter um atrito estático máximo. E quem seria o atrito estático máximo? Seria uma constante de atrito multiplicada pela normal, que vai ser igual a massa multiplicada pela velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, qual é a máxima velocidade que você pode entrar na curva? Será a máxima coeficiente de atrito estático máximo. Então, a velocidade ao quadrado vai ser igual o atrito estático máximo multiplicado pela normal, que vai ser igual ao peso, mg. Aqui vou deixar a força. mg, que é igual ao peso, multiplicado pelo raio, dividido pela massa. Então não importa a massa, a velocidade máxima que pode entrar numa curva vai ser o raio multiplicado pela constante da gravitação, o campo gravitacional, multiplicado pelo atrito estático máximo. Então essa será a máxima velocidade que você pode entrar na curva. O que depende? Depende do raio, depende do campo gravitacional e depende do coeficiente de atrito máximo. Então aqui vai ser a máxima velocidade, ok? Por quê? Porque a força resultante é justamente a do atrito. Bom, uma outra maneira de estudar isso seria justamente quando um carro está em um plano inclinado. Como assim? Quando o carro está em um movimento curvilíneo em curva inclinada. Vamos fazer aqui. Carro em movimento circular uniforme com a pista inclinada. Aquelas corridas que tem nos Estados Unidos que o carro fica percorrendo só girando assim, mas aquilo é inclinado. Por que inclinado? Vamos entender. Então aqui vai estar as quatro figuras, força. Aqui vai estar o movimento. Aqui vai estar a aceleração. E aqui vai estar a resultante. Bom, as forças vai ser o seguinte, o carro está aqui, Aqui tem um ângulo θ, mas o carro está aqui, Esse seria o carro. Então, para esse carro vai ter o seguinte, aqui vai estar o centro da curva, o centro do movimento curvilíneo. Então você vai ter, para esse carro, você vai ter a normal, o peso para baixo, e vai ter que, aqui seria a primeira figura, a figura das forças, ok. Vamos para a figura aqui do movimento. O movimento é circular uniforme. Bom, aqui a figura da aceleração. Bom, a aceleração tangente é igual a zero. Por quê? Porque é um movimento circular uniforme.
Então, a aceleração resultante é igual à aceleração centrípeta. Portanto, a aceleração está apontada para o centro. Portanto, aqui é a aceleração centrípeta. Se a aceleração for centrípeta, você tem que a resultante também aponta para o centro. Por quê? Porque a resultante e a aceleração estão sempre para a mesma direção e o mesmo sentido. Então, aqui o centro da curva. Então, se a resultante está para o centro, você vai ter que colocar a resultante para o centro aqui, ó. Seria para cá. Então, vamos fazer aqui uma soma justamente poligonal. Por quê? Porque aqui vai estar normal, ó, normal. E aqui, ó, vai estar o peso. E aqui vai estar a resultante centrípeta. Agora eu te pergunto, onde está o ângulo? O ângulo está bem aqui, ó. Então, a tangente de θ será a resultante centrípeta dividido pela normal. Okay? Não, tangente pelo peso. Então, você tem que a resultante centrípeta é a massa multiplicado pela a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, que vai ser igual ao peso multiplicado pela tangente de θ. Então, você tem que a massa multiplicado pelo velocidade ao quadrado dividido pelo raio vai ser igual a mg multiplicado pela tangente de θ. Então, massa corta, você tem que a velocidade vai ser igual a raiz quadrada da tangente de θ multiplicado pelo campo gravitacional multiplicado pelo raio. Então, é assim que você decompõe de um movimento circular uniforme com a plano inclinado. A resultante vai estar apontada para o centro. Portanto, porque a resultante é a resultante centrípeta. Por quê? Porque tem a aceleração centrípeta apontada para o centro. Então, a velocidade vai ser igual à tangente de θ, que é a inclinação da pista, multiplicado pela a gravidade, multiplicado pelo raio da circunferência que está percorrendo que o carro está percorrendo. Ok? Então, a aula de hoje fica por aqui. Até a próxima aula, que será de dinâmica do movimento circular, mas variado, acelerado ou retardado. Ok? Então deixa o like, compartilha e até a próxima aula. Tchau, tchau!